Bem-vinda a mais um episódio do Papo do Empresário, podcast da Associação Comercial, patrocinado pelo Cicobi Médio Oeste. E hoje a gente vai começar esse episódio de março, mês das mulheres, com o intuito de falar sobre jovens mulheres que escolheram empreender. Eu tenho aqui comigo uma super convidada, a Daniele Flores. A Dani tem um histórico aí, é jovem também, e tem um histórico de empreender aí em vários setores. Então a gente vai descobrir por que que ela escolheu e a gente destrinchar isso aí. Por que que a gente, em mulher, empreende? Eu posso falar por mim, né? Por que que eu caí de gaiato nesse rolê? Se foi financeiramente, se for um propósito, liberdade. Dani, agora a palavra é contigo. Vou te fazer uma pergunta. Como é que você caiu nessa? Desde que idade? Angélica, eu comecei, na verdade, não com vontade de empreender. Eu fiz minha faculdade de economia. A minha ideia inicial era fazer um concurso público. Jura? Eu achei que você tinha caído nessa por livre escolha, né? Não, não. É assim, a minha vontade sempre foi concurso público. Eu fiz economia porque eu queria fazer concurso para auditoria fiscal. Então, fazia faculdade e fazia cursinho. Terminei a faculdade, fui trabalhar numa multinacional chinesa que tinha aqui em Campo Grande. Hoje ela não existe mais, não deu certo. E dentro ali dessa empresa, trabalhando como CLT das 7 às 17, eu falei, não é para mim. Mas por causa da dedicação de tempo ou Eu o acho. retorno financeiro? Eu era nova, né? Eu tinha ali 24 anos, 23 anos. E meu pai sempre foi empresário, empreendedor, né? E ele falou assim: eu vou abrir uma factory, né? Acho que eu andei pesquisando e parece que esse mercado é legal, acho que vai dar certo pra gente, né? Pra quem não sabe, factoring é pra fazer compras de recebíveis de pessoa jurídica. Aí eu fui pesquisar, né? O que que é uma factoring, o que que faz, como faz. Eu já de saco cheio de trabalhar para chineses, de saco cheio de trabalhar em horário fechado, poder descer só 10 minutos para um cafezinho. Eu falei, não, eu vou abrir com você essa factory. Mas você achou que você ia trabalhar menos? Trabalhando na factory, É. achei que eu ia sair daquela prisão. Ah, tá. Para mim já tava ótimo. E daí eu fui para São Paulo, fiz todos os cursos de factoring possível. E falei, não, é isso mesmo, pedi demissão. O meu chefe não queria que eu saísse, fez outra proposta. Eu falei, não, vou sair. E voltei, estava trabalhando em Campo Grande, morando aqui. Voltei para Terenos, né, que é a cidade onde eu cresci, para tocar essa factoring com meu pai. Entendi. Então, na verdade, então você teve um incentivo familiar. Eu ia até te Tive. perguntar isso, se a tua família te apoiou, como que foi, né? Normalmente a gente precisa convencer a família, né? E demora para convencer a família das Na escolhas. verdade, quando eu tinha 14 anos, eu trabalhava com meu pai. Eu fazia umas planilhas para ele. E sempre que eu falava que eu queria trabalhar fora, ele falava: Não, quanto você quer? Não quer? Quanto você vai ganhar lá? Será que a gente não consegue eu te pagar esse salário para você ficar aqui? Mas eu queria sair, eu nunca quis pedir dinheiro, não queria viver de mesada, eu queria trabalhar fora. E eu fui e voltei. Então, desde pequena você tinha esse da sua independência, né? Se você queria o seu Vontade de ter o dinheiro, meu próprio vontade de ter dinheiro e não domínio. justificar com o que eu gastar, Aham. com que eram os meus gastos, né? Então não dava para virar esposa troféu, não. Você ia ter que justificar seus gastos. Acho que esse é um dos maiores contras que eu vejo hoje. A gente, né, adoraria ficar em casa fazendo bolo, mas aí prestar contas não dá. Exatamente. O bom de ter a independência financeira é isso. Bom, hoje é um episódio mais curto, mas a gente vai tentar ser mais objetiva, mas não deixa de perder a essência, e não vamos perder a essência do nosso cafezinho aqui, né, da nossa conversa, do podcast. Vou falar um pouco de mim também, no intuito de onde, como é que eu caí nisso aí. Eu fui para empreender porque eu achava que CLT eu nunca ia ganhar dinheiro. E eu precisava ter uma independência financeira. Meu pai militar, nada a ver com empreendedorismo, mas eu perdi meu pai muito jovem. E a minha mãe, ela sempre
precisou muito de mim para cuidar dela. Então eu tinha essa necessidade de, tipo assim, pressa para ter uma independência financeira, poder cuidar de casa, poder dar uma segurança financeira ali pro lar. Sou filha única. E eu caí nessa mais é pelo dinheiro mesmo. No meio acho que depois de muito, muito, muito caminhar, eu descobri o propósito, consegui ver diferente, a visão de empreender. Antes era só pelo dinheiro que eu tava nessa. Hoje já a gente já parte para outras coisas. O que que você vê assim na sua jornada que foi o teu maior erro? Você achava que era uma coisa, era outra, empreender. Voltando ali, você estava falando, foi por dinheiro. As pessoas romantizam o dinheiro, né? Mas o dinheiro é bom, O dinheiro né? é bom. Eu acho que ele é o principal fator para todo mundo escolher um caminho. Também, mas eu digo, quando eu digo assim pelo dinheiro, não, eu não parava para pensar o que que eu gostava de fazer, sabe? Tipo, o Aham. que que eu gosto de fazer? Tipo, qual vai ser a área, para onde eu vou, né? Eu gosto de fazer bolo ou de lavar louça, né? No sentido de tarefas, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de me vestir, eu gosto de mexer com vestuário, não, eu gosto de mexer com dinheiro. O que que eu gosto de fazer? O meu pai tem 57 anos. Ele falou que até hoje ele não se descobriu o que que ele gosta. Jura? Caraca, aí, ó, tá vendo? Se fosse esperar descobrir o que É, que gosta, né? não ia estar fazendo Ah, nada mas com ainda. certeza tem algo assim que ele já descobriu mais ou menos que ele gosta. A gente teve um podcast aqui com o Felipe e o Felipe falou assim uma coisa que até hoje me marcou, que eu parei para pensar. A gente tem alguma coisa que a gente gosta muito de fazer e você entende o propósito do rolê e para que caminho você quer seguir. Quando você se enxerga em algo que você gosta muito de fazer e não te suga. No final do dia, você pode fazer, trabalhar por horas aquela atividade ali, você vai se destacar, você vai ser muito bom e aquilo não te consome. Você vai estar bem, emocionalmente, fisicamente. Quando você para pensar nisso, você passa uma peneira muito grande. O que que eu sou muito boa de fazer? O que que eu me destaco ali no meio da multidão e que eu posso fazer por várias horas ininterruptas sem me desgastar fisicamente, emocionalmente, principalmente, né, falando. E aí eu passei uma peneira nisso, sabe, para analisar. Eu sou muito boa em vendas, mas eu desenvolvi isso, não significa que eu não me desgaste pra caramba na comunicação. E aí você vai passando uma vertente e achando o teu caminho. Pode sim manter no empreendedorismo, mas em que área seguir? É, me fala, para você, então, já que a gente está falando nisso, de propósito, para você, o que que é sucesso? Desculpa. Hoje, na verdade, hoje, há um tempo, eu ligo o sucesso à liberdade, né? Eu acho que você poder, durante a semana, conseguir agendar uma viagem sem ter aquela responsabilidade de ter que estar dentro do escritório é um sucesso. E isso precisa do quê? Você precisa de dinheiro, claro. Então a sua empresa tem que estar bem, você tem que estar faturando e você precisa de pessoas de confiança. E você tinha me feito uma pergunta anteriormente sobre é, qual foi a pior dificuldade, né? Os momentos mais difíceis. Eu acho que hoje eu vejo que a pior coisa é você ter que lidar com certas pessoas. Eu acho que lidar com pessoas é uma das dificuldades que eu mais passei. Seja ela o seu fornecedor, seja ela o seu funcionário, seja ela o seu cliente. Então, você tem que ter as pessoas certas ali trabalhando junto com você para que você tenha a liberdade, que é o que eu digo que é sucesso. Lidar com pessoas, acho que vai ser a dificuldade de todo mundo tem que evoluir, né? Tipo, não evoluir, mas aprender a desenvolver técnicas para filtrar clientes, porque tem cliente que você tem que demitir. Exatamente. E funcionários que você tem que saber fazer uma seleção de quem realmente, né, que você precisa, funções estratégicas para ter ali. E às vezes até o seu fornecedor, né? Você precisa daquela empresa como fornecedor, mas você tem que lidar com o funcionário daquela empresa que talvez não trabalha da mesma forma que você, não tem a capacidade ali de nem de vender o produto ou de trabalhar com o produto que ele tá
trabalhando. Você rasgou dinheiro na nossa frente aqui, a hora que você falou da liberdade geográfica para trabalhar. Mas eu só tenho liberdade geográfica para trabalhar hoje porque eu não vou citar nomes, porque eu tenho duas ou três pessoas ali muito boas que trabalham comigo. Eu não vou citar nomes porque hoje roubam funcionários, né? Então, assim, se não fossem elas, eu não conseguiria. Eu hoje não preciso estar ali porque eu fiz 3 contratações muito certeiras. Bacana. Na sua gestão, você seguiu um modelo, você desenvolveu, Como que foi? Você já bateu muita cabeça? Eu falo isso, cara, porque Angélica, tipo, eu tô em mudança constante todo mês. Todo mês eu abro os olhos para uma nova vertente, a gente desenvolve, né? Estudo bastante para isso, mas a gente muda muito ali, até na gestão, nas técnicas e tudo mais. Mas para começar, como é que foi? Você desenvolveu? Eu Que você sempre fez? fui muito intuitiva. Intuitivo. Eu não sigo nenhum modelo. Eu vejo. A gente estuda, a gente assiste vídeos, a gente vê várias vertentes, tem coach para tudo, ensinando a você como lidar com pessoas, como você lidar com o seu negócio, com o seu Livros, né? Eu dinheiro. vejo que você lê também bastante. Não sou muito da leitura, não vou mentir. Eu já vi você lendo Eu livros. leio, mas não sou muito da É? leitura. Não. Assim, comparando com. Tem gente que já leu 9 livros hoje, eu ainda tô lendo meu livro em francês lá, o Le Petit Prince, que eu tô aprendendo essa língua agora, mas tô travada nele. A gente tava falando mesmo? De modelo de gestão. Mas eu sempre fui muito intuitiva, eu sempre segui, assim, a minha cabeça. E eu acho que isso eu herdei do meu pai mesmo, do jeito dele trabalhar. Porque ele é empreendedor, né? Ele é empreendedor. Meu pai não tem estudo e ele veio de uma família muito pobre, né? Eu lembro que a gente começou a ter uma qualidade de vida, assim, quando eu tinha 12, 13 anos. Então, não vim de berço de ouro, não vim de uma família rica. Mas, assim, ele conseguiu trabalhando e daí a gente foi evoluindo dessa forma. Quando chegou aí, na verdade, na sua escolha profissional, ali perto, né? Do adolescente Aham. para adulta, você já tinha passado por uma jornada, né? De conhecimento, vamos dizer. Ver a dificuldade, batalhar por, conquistar. É impressionante. Cara, eu falo assim, para a mulher ela se tornar empreendedora, ela precisa muito de coragem, porque a gente atravessa várias barreiras, mas também é uma questão de necessidade de liberdade. Um ponto delicado a se tratar, a gente brinca, mulher, esposa troféu, né? A gente brinca isso. A gente vem também de uma cultura, há muitos anos atrás, onde o provedor era sempre o marido, era o homem da casa, não apenas a mulher. Mas a mulher, ela busca esse espaço com uma certa independência, mas também de segurança, de você ter o seu, de você conquistar, né, o seu dinheiro sem ter que prestar contas. Muita gente me vê como filha troféu. Filha troféu. Aí eu até brinco, eu quero ir de filha troféu para esposa troféu. Vou continuar no mesmo mercado. Ótimo. Mas aí vai chegar uma parte da vida que, na verdade, você que vai cuidar do teu pai, né? A gente passa por essa jornada e aí você vai ter que ser responsável pelo teu pai, pela tua família. Acho que até foi isso que me fez buscar empreender e a independência financeira, do papel virar. A minha mãe já é bem velha, minha mãe tá com 79 anos e ela tem princípio de Alzheimer. E aí não tem jeito, tipo, já tô na fase, não tô tão mais velha, mas minha mãe me teve já com idade avançada, então já tô nessa fase de eu que tenho que cuidar, eu que tenho que me responsabilizar pelos gastos. Mas todo mundo chega um dia nessa, não dá pra ser a filha troféu Pra sempre, né? pra sempre, não vai Aí eu ter vou jeito. migrar pra esposa troféu. Aí você vai migrar. Não vai ter jeito. Você vai ter que arcar com a responsabilidade. Você falou sobre preconceito, né, de mulher, independente e tudo mais. Você imagina eu com 26 anos ali, numa área financeira, né, factoring é uma área financeira. Fui para São Paulo fazer um curso. Eu lembro que na sala, né, desse curso para quem ia abrir a factoring, né, inicial, éramos 2 mulheres.
assim, além das pessoas que foram como funcionárias de outra factory fazer o curso, éramos só 2 mulheres ali dentro de uma sala com 30 homens fazendo o curso para abrir, né, a sua própria factory. E quando a gente resolveu abrir uma ESC também, que é uma empresa simples de crédito, é, houve uma legislação que permitiu que esse tipo de empresa fosse aberto, e a gente abriu ali em Terenos mesmo, e a ANFAC, que é a Associação Nacional das Factories, nos convidou para ir num evento dessa inauguração, desse novo tipo de CNPJ, e eu fui chamada como uma das 3 primeiras empresas simples de crédito que abriram no Brasil. Então, eram 2 homens e eu, a única mulher ali que recebeu um troféu de ser uma das pioneiras desse tipo de empresa aqui no país. Mas você sentia olhar, julgamento, alguma coisa? Eu nunca olhei assim, na verdade, eu nunca recebi com esses olhos, então eu nunca senti. Mas vendo os movimentos de fora, dá para entender que existe sim, né? Mas eu nunca me coloquei nesse lugar É, para ser julgada dessa forma, entendeu? Nunca me vitimizei assim. acho que é você em primeiro lugar, né? Então, é muita postura mesmo, realmente faz sentido. É, eu notei muito, principalmente da minha família, eu digo, assim, esse preconceito de por que que você vai fazer isso? Mas talvez pelo olhar que a minha família não tem o perfil empreendedor. Então, a maioria ali vem concurso público, militar. Então, assim, tem essa coisa de empreender é loucura, que você vai fazer, você é mulher, né? Tipo, sossega, vai para um ramo mais quieto, mais seguro. Isso é para quem tem dinheiro. Não sei por que que eles tinham essa mentalidade, que tipo, só empreendia, só tinha negócios quem tinha dinheiro para investir, não começar do zero, de baixo, né? Então, O banco tá aí para isso, né? né? Mas eu sofri muito nisso, nesse olhar, de falar assim, cara, que você vai. Hoje em dia é engraçado, como é tão verídico que eu fui muito julgado por isso, que hoje eles olham, nossa. Você conseguiu, nossa, você tem isso, caramba, olha de onde você veio. Tipo, é engraçado porque pra mim é natural e para eles é tipo, olha o que você fez, sabe? Tipo, Aham. aí você fala assim, realmente, vocês acharam que não era impossível fazer isso. Então, eu senti muito nesse ponto de vista. E eu tenho um lado muito machista na minha família. É, meus padrinhos, meus tios, eles falam muito assim que eu que vou mandar no meu marido. Porque eu sou empreendedor, porque eu sou empresário, porque eu trabalho, porque eu sou dono do meu dinheiro. Então, meu marido é pau mandado. Que a energia masculina tá em você, né? Energia masculina está em mim, não que ele não trabalhe, né? Aliás, a renda da casa é maior dele, mas a questão não é essa. A questão é que o fato de eu trabalhar, de eu ter minha empresa, eles acham que é muita energia masculina. Essa questão da energia masculina na sua área, por você ser única, né? Você já até me falou, você é minoria e você sente isso também? Por mexer com finanças? Porque eu mexo com roupa, não é tanta energia masculina e a pessoa fala que tem uma empresa de energia masculina. É. É que eu não lido com esses concorrentes, né? Que eu te falei que eu fiz o curso ali e eles também abririam a sua própria empresa. Mas eu tenho funcionários homens e funcionárias mulheres. Mas eu não vejo uma falta de respeito por parte deles por eu ser mulher. Não, Nada não. mudou. Nada mudou. Você vê, menina, você trabalha com gente jovem? Você tem Muito. contato? Você tem? Meus funcionários são jovens. São jovens? Aham. Cara, eu tenho. Mais novos que eu. Mais novinho. Eu tenho muita menina da Abre 17 anos comigo. Já entrou com 16, já tive. Novinha, 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 novinha de tudo. E você, quando eu olho assim, eu faço muito
análise de perfil, de persona, e aí eu fico observando, né, o que que elas desejam, né, que a gente faz treino de equipe ali, o que que elas desejam, onde é que elas querem chegar, independência financeira e tudo mais. É, muitas das vezes eu me coloco no lugar ali, tipo, me imagino lá novinha, buscando, galgando ali uma independência financeira. O que que você diria para uma menina nova que pensa em entrar e empreender? Já viu aquela frase? Tudo é difícil. Casar é difícil, ser divorciada é difícil, ser solteira é difícil. Eu diria que tudo é difícil. Você ser CLT é previsível, né? Mas é difícil. Você passar num concurso público e ser, vamos colocar lá, auditora fiscal, igual era o meu sonho. Você tem uma previsibilidade de um salário bom. Você ganha, todo dia X, você ganha Y. Mas você nunca vai ganhar 2Y ou 3Y. Vai ganhar no máximo um bônus ali. Empreender tem os seus ônus e os seus bônus. Eu sou uma pessoa muito balança. Então, para a pessoa que está na dúvida, né, se ela quer ou não empreender, se ela quer continuar seguindo carreira, eu diria para ela colocar numa balança. O que que é o benefício e o que que é o malefício dessa sua escolha. E daí você está disposta a pagar o preço? Está disposta a lidar com o ônus para você ter o bônus? Porque a decisão ela é individual, né? Nem todo mundo nasceu para empreender e nem todo mundo nasceu para trabalhar das 7 às 17 trancado numa sala. Talvez eu tenha nascido para ser esposa troféu e não me descobri ainda como seu pai. Gente, é tentador. É verdade. Mas é legal o que você falou. Agora eu vou ficar pensativa também. Que eu vou... Bom, de Avisa o qualquer Murilo que eu modo. tô disponível para ser esposa do Ah, café. vou avisar, vou avisar. Eu só não vou justificar os meus gastos no cartão de crédito. Você vai pagar em dinheiro. Tem muita, é muito disso, é muito normal. Eu tenho clientes que pagam no dinheiro justamente para não ter que justificar para o marido, né? Aham. É muito normal isso. Uma vertente das mulheres, para quem, se tiver algum homem assistindo aí, mulheres fazem isso para não Fazem. ter que justificar. E um último ponto aí delicado para a gente tratar, eu tenho visto muito isso. A mulher, ela corre contra o tempo, toda a vida. Ela corre contra o tempo para ela ter a sua independência financeira, para ela ter a sua segurança, para ela ter a sua estabilidade, mas também para ela cuidar da família. Como que você, o que que passa na sua cabeça para equilíbrio? Eu faço essa pergunta para você com muita confusão na minha. Até Tipo para ser batata mãe, a quente. mulher tem prazo de validade, né? A mulher tem prazo de validade. Aí eu vejo meu marido falar, não, mas tá tranquilo. Aí eu olho assim, quieta, e analiso, cara, o cara, ele realmente, ele não passa na cabeça dele essa questão de tipo, Tem pouca noção, né? não sei, não é que questão de noção, é que como não é uma realidade para eles, então eles não contabilizam. Eles não contabilizam isso na hora da preocupação, de fazer uma programação de vida. A mulher, ela tem que correr, às vezes, muitas vezes, escolher se ela vai formar uma família depois, ela vai correr atrás do lado profissional, se ela vai correr atrás da estabilidade profissional, para daí correr atrás de conseguir formar a família, será que vai dar tempo e o prazo? E aí, você, depois disso tudo, você tem uma estabilidade profissional, você coloca a família. E aí, como é que vai ficar? Você vai manter aquela estabilidade profissional? Você vai fazer uma escolha? Você vai anular aquela escolha? Ou você vai. É um Lego, né? Que você tá montando aí. Eu tenho um grande defeito, eu ainda me sinto muito nova. De verdade. Eu tenho 32 anos, eu casei e eu tinha 31 e eu me achava muito nova pra casar. Aí agora, depois que parece que eu fiz 32, todo mundo pressão pra ter filhos. Tá tendo. Assim, ligou uma chavinha nas pessoas. Mas eu ainda me sinto nova. Posso ter um pouco de falta de noção, igual os homens de tempo e tudo mais. Mas eu não sofro essa pressão. Existe hoje ciência É. evoluída. Então, as mulheres estão tendo filhos com 55, 60 anos É tranquilamente. arriscado, né? Não, já tá A meio. minha médica falou, mulher foi feita pra ter filho aos 20 e quer ter filho aos 40. Mas
Então, mas assim, a ciência tem evoluído e eu acho que a qualidade de vida também, ela tem nos proporcionado isso. Porque se você for ver, com 32 anos, quando você era jovem, você via uma professora, vamos lá, de 32, desculpa, eu bati no microfone. Se você era jovem lá, e você olha uma pessoa, quando você tinha 10 anos, uma pessoa de 30, ela já era uma senhora. Calcula, ela já era uma senhora. Aparência acabada, nananã, já tinha aquela rotina de senhora. Hoje em dia, realmente, você vê uma pessoa de 30, ela tem um aspecto da pessoa de 18 anos. Tá vivendo, tá curtindo e tudo mais, tá viajando, tá indo festar. Então mudou muito, né? Então eu imagino que quando chegar aos 50, com esse cuidado que a gente tem com saúde e tudo mais, a gente vai estar muito bem disposto, né, para ter filhos. A minha mãe, curiosidade, minha mãe me teve com 42 anos. Naquela época era extremamente arriscado. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo, foi natural, não foi inseminação artificial. E só que ela teve que fugir do pré-natal, porque os médicos falavam que era muito arriscado, que tinha que tirar, porque eles prezavam a vida da mãe antes do bebê. E ela fugiu dos pré-natais, ela não fez. E eu nasci muito bem, obrigada. Enorme. E hoje eu já tô com 37, tá? Então, eu tinha previsto que eu teria filho antes dos 30. Não tive. Casei nova, mas mesmo assim não tive porque eu coloquei a carreira na frente, fiz essa escolha, né, de buscar uma certa estabilidade de tempo, porque eu gostaria de me dedicar para minha família e não entregar filhos para outras pessoas criarem e educar. Então eu queria ter meu lado profissional tão estabilizado quanto que eu pudesse doar meu tempo para minha família sem problema. Mas eu acho que quanto a tempo, a gente pode ficar mais tranquila, porque a saúde está. A ciência, né, está evoluindo quanto a isso. Mas então, se você nem pensa, você está jovem ainda, fica nessa vibe aí. E tem também, eu sinto muita pressão, talvez, eu posso falar isso, cultural, religião. Às vezes a mulher, ela também, ela é um pouco pressionada nesse sentido. Precisa formar família, precisa Formar e precisa cuidar, né? Para algumas pessoas, ter babá é. solução. Então, pra gente, não sei se é porque a gente cuida muito bem da empresa, faz gestão, não sei. Eu ainda tenho isso sem formar na minha cabeça, mas eu imagino que a gente tenha que cuidar dos filhos, de verdade, educar, porque se eu colocar outra pessoa para gerir a minha empresa, não vai ser da mesma forma como se eu estivesse gerindo, ela não vai ter o mesmo crescimento, o mesmo propósito, o mesmo desenvolvimento. Vai aí também para a mulher essa mesma preocupação. Se eu colocar uma pessoa para criar o meu filho ali, ele não vai ter o mesmo propósito, a mesma educação, né, que se fosse eu. Para mim, o olhar da criança, é que a criança não nasceu ainda, Depois tudo pode mudar, né? tudo pode mudar, mas para mim, o olhar que a criança, para mim, é como se fosse uma empresa também, né? Com todo respeito, mas se eu colocar outra pessoa ali na gestão, não vai ser. Existe alguns gurus aí que falam que você vai ter uma empresa e ela vai rodar sozinha. Eu não acredito muito nisso. Você acredita nisso? Sozinha ela não roda, mas você tem que saber terceirizar tarefas. Sim, mas você vai estar ali o tempo todo Sim, observando, eu sei de analisando. cada centímetro do que tá acontecendo ali em todas as áreas. Mas uma coisa que eu aprendi foi a demandar. E eu não sei, assim, a gente tá falando de empresa e de filhos. Eu acho que eu demandaria também. Mulher mistura tudo. Essa é a cabeça da mulher. Por isso que o Eu acho que eu podcast não é teria problema em ter uma babá, não, e terceirizar. É, eu acho que. Você já leu as 5 linguagens do amor? Não. Ela fala de como a gente demonstra amor e tudo mais. É muito interessante para você ler, você fazer uma autoanálise, mas também fazer uma análise das pessoas com quem você trabalha. O principal do livro é para o seu marido, tá? Para você ali, o cônjuge ali, você ver o seu relacionamento. Mas a gente, como empresário, você começa a olhar aquilo num âmbito mais geral. É.
E a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, quando você fala assim, tempo de qualidade, pô, se eu não estiver junto, se eu não acompanhar, se eu não tiver, parece que eu não estou dando o meu amor por aquilo, né? A minha é presente e ato de serviço. Presente, ato de serviço. Aham. Então você não precisa estar tão presente. Na... Já o do meu marido é toque. Toque, Toque e tempo de qualidade. toque físico, tempo de qualidade. Então ele seria mais presente, né? Vamos dizer assim, Presença e eu presente. presença é mais presença. É. É, pode ser isso que vai distinguir você no teu âmbito de trabalho também, né? Você pode ficar mais ausente que você não vai se cobrar tanto. Não sei, a gente também tem essa vertente aí, vamos caminhar para o final, mas eu acho que mulher tem essa vertente de se cobrar mais. O homem, acho que por isso que uma vez eu escutei culturalmente falando que o homem é mais para o trabalho, para os negócios do que a mulher. Não tenho opinião tão formada sobre isso, mas repassando o que eu escutei, que o homem é mais formado para o trabalho, porque ele consegue separar o emocional dos negócios. Então, ele vai trabalhar e tudo mais, aí tem um problema, um pepinão, ele vai deixar lá, ele não vai carregar esse peso para o emocional dele, para a família, para o lar, para a vivência dele. Já a mulher, ela se conecta de forma enraizada, emotiva, assim, emocional mesmo, aos negócios, tanto como se fosse uma família. E aí ela carrega essa carga, esse peso junto com ela. E por isso fica mais pesado para a mulher ter um negócio. Não só, né? Tem a estabilidade da mulher. O homem é uma linha reta. Então, do dia 1º ao dia 31 do mês, o Emocional. hormônio dele é a mesma coisa. Já a mulher faz assim, né? Você passa 2 dias só do mês numa estabilidade. Depois você tem vários tipos de hormônio, o hormônio num grau diferente a cada dia. Então, é mais difícil pra mulher. Bom, Eu acho que a vida é mais difícil pra mulher. eu nunca fui homem, mas Mas vendo a vida deles. eu nunca fui homem. Mas se for por esse ponto, de olhar para esse ponto de vista, e você falou uma coisa interessante, porque eu vejo a minha jornada empresarial, a minha jornada no business, nos negócios, desta mesma forma. É, sobe, desce, vai para frente, volta, faz curva. Nunca é uma linha reta, né? Para alcançar os objetivos. Uma hora eu tô indo, tô subindo, daqui a pouco eu tô fazendo a curva e voltando. Aí eu tô descendo, daí eu subo de novo mais um pouco. Aí os negócios são assim. Para você também foram assim? Hoje eu te vejo bem tranquila nos seus negócios, emocionalmente falando. Eu te visualizo muito assim. Na verdade, eu aprendi a lidar. Eu já tive crise de ansiedade, já fiquei internada por conta de problema no escritório. Já entrei assim no. Sabe quando você dá um tilt? Não funciona mais? Já tive isso no começo da YCP, que é a minha empresa de meio de pagamento. Sério? Porque eu te falei, lidar com pessoas, inclusive Aham. fornecedores, não só tô falando de funcionários e clientes. Mas eu tinha uma empresa que fornecia tecnologia pra mim, que ela simplesmente ela funcionava do jeito dela. E o jeito dela, eu sabia que não funcionava. E pra ela tava tudo bem. Então, assim, você tem um varejo. Você vendeu R$ 500 hoje, amanhã você tem que receber 495 da sua venda em crédito. Hoje ela te pagava R$ 700 e amanhã ela descontava os R$ 200 da sua próxima venda. Então, não batia. E para ele estava tudo bem. E daí, como que eu vou explicar para o meu cliente, que é o varejista, que é o prestador de serviço, de que aquilo ali estava certo? Ah, você recebeu a mais mesmo? O que você vendeu hoje, amanhã você vai receber a menos. Ou você recebeu a menos hoje, amanhã você vai receber a mais e a gente vai fazer um encontro de caixa. E daí você imagina, eu comecei a empresa ali, em terrenos mesmo pequena, hoje eu atendo o estado e até tenho clientes fora. Mas imagina você explicar para o açougueiro, explicar para o vendedor varejista, explicar para o, sei lá, um instalador elétrico que precisa receber exatamente o que ele vendeu. Ele tem fornecedores para pagar, ele tem funcionários para pagar, que aquilo é daquele jeito que funciona. E é daquela forma e pronto. E daí aquela briga, né, com os funcionários da empresa que prestava serviço, entre eu e... Dei pane. Dei pane, fiquei internada, falei, quer saber? Não, vou terceirizar.
Olha, contratei, falei, é assim que funciona, não é assim que funciona, discute você lá, eu não vou mais entrar nessa briga. E daí comecei a demandar em outras áreas também e minha vida ficou mais leve. Comecei a sair de dentro e olhar a empresa mais de fora e fazer. Não, às vezes à noite eu tô aqui, amanhã de manhã eu acordar, eu tenho que mandar esses dez itens a serem feitos pra fulana. E daí a fulana vai fazendo, talvez no tempo dela, porque as pessoas não trabalham no nosso tempo. A gente quer que as pessoas façam tudo ali até meio-dia, que elas entrem às 7, meio-dia vai estar pronto. E não vai estar pronto ao meio-dia. Eu tenho uma funcionária que ela nem mal pede aumento, mas ela precisa da aula de balé dela. Então, 2 vezes por semana, ela sai às 3 horas da tarde para ela dar aula de balé. E tá tudo bem, ela precisa do tempo dela. Ela é boa no que ela faz. Então, ela consegue trabalhar de home office, ela consegue trabalhar no horário depois. 3 horas da tarde eu não consigo falar com ela. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou ter que pedir para outra pessoa. Porque essa é a geração que a gente está contratando agora, né? Eles precisam do tempo livre deles para fazer outras coisas e a gente vai fazer o quê? Ou você vai perder, porque você não tem mão Você de se obra, adapta, né? ou você se adapta. É. Dani, eu não sou dessa geração nova, mas eu acho interessante isso, justamente porque eu também passei por um burnout, de tentar organizar a minha vida profissional com certos escapes, desta forma, igual ela tá fazendo, né? É, abrindo. Eu fui no início, cara, eu fui muito julgada. Meu comércio ele abre em horário diferente do normal. Ele abre mais tarde, ele abre 9h30 da manhã. Antigamente ele abria às 10 ainda, 10 da manhã. Eu não abro às 7h30, não abro às 8. O comércio, ele cada vez mais ele vai abrindo mais horários, né? Mais cedo, mais tarde, mais cedo, mais tarde, você fica mais tempo aberto. O meu eu diminuí o horário de abertura. Ele fica menores períodos aberto. E até uma parceira que também trabalha no mesmo ramo falou assim: Ah, Gisele, como que você fechou no carnaval? Você emendou tudo os feriados? Nossa, eu tive muito movimento, eu vendi muito. Mas essa minha decisão de emendar feriados e fechar foi para eu conseguir dar um descanso para o funcionário, para que ele se sinta mais motivado e não desmotivado de estar ali trabalhando ao máximo em períodos de feriado, e mesmo que não seja feriado ali na emenda, mas principalmente para mim. Porque se a minha empresa está aberta, eu vou estar com a cabeça. Eu já não posso fazer isso, porque eu tenho 2 bens essenciais, né? Aham. Internet fibra ótica, 24 horas. 24 horas o seu. Então a gente tem um robozinho que ajuda, mas a gente sempre precisa de funcionários de plantão. E a máquina de cartão também. À noite o restaurante está funcionando e está transacionando. Se E a tá máquina acontecendo. parar, eu Você preciso tem que que alguém vá lá atender. trocar. Você tem que atender. Mas aí atende qualquer hora. Atende. Por isso que a gente tem que dar esses escapes, né? 3 da tarde é um horário que eu tenho outros funcionários ali. Mas às vezes eu preciso de alguém à noite, então. Mas aí você faz uma escala, né? Mas você também trabalha com uma certa liberdade, um autocuidado mais aguçado atualmente, né? Muito. Tem que ser. Eu acho que o caminho, o propósito é esse. Eu falando em propósito, para fechar, eu descobri que eu tinha um propósito, não apenas ir atrás do dinheiro. Eu descobri que eu tinha um propósito, não ir atrás do dinheiro, que era de verdade servir as pessoas. E quando eu falo servir pessoas, é servir a mim mesma, a minha empresa, é servir o meu cliente, servir o meu funcionário, para que a gente conseguisse, sim, ter dinheiro, que é importante, é muito importante o dinheiro, soluciona muitos problemas, mas com qualidade, né? Com saúde, com alegria, com amor. E aí o autocuidado ele precisa falar alto nisso, né? No tempo, na pausa, no respeito da individualidade de cada um. E você? Qual que é para fechar aí, qual que é o que você se descobriu? Porque a gente Ainda falou na jornada, descobrindo, né? ainda tá descobrindo, mas tem alguma coisa aí que você aprendeu muito. Sua jornada, cara, ela é intensa. Aprendi o autocuidado, muito importante que você falou, mas sobre propósito, eu acho que o que eu vejo que eu venho fazendo hoje é
ser a sucessão do meu pai, né? Ser a sucessão das empresas dele. Então, ele construiu muita coisa. Eu acho que Ele continuar segue no mesmo ramo, então. segue em todos os ramos, né? Em É? algumas empresas nós somos sócios, Aham. em outras ele tá sozinho, mas eu auxilio ele em tudo. Então, eu acho que é continuar essa construção que ele começou, né? Fazer essa sucessão, talvez, porque, como ele diz, já tá bem cansado de algumas coisas. Então, eu acho que levar pra frente algumas coisas que ele construiu. Entendi. E você tem um irmão, né? Tenho, mais novo, aham. Mas ele também tá no ramo? Aham, ele começou, assim, ele se formou e ele começou a trabalhar com a gente há pouco tempo. Mas ele vem entendendo das coisas e tem a empresa dele própria também, né, que ele vai para a área de marketing, mas ele auxilia, assim, em algumas outras empresas Então nossas. vai seguir a família inteira. Vamos ver, tomara. Bom, mas aí ficou o recado. É o que a gente tentou passar nesse podcast. É as diferenças de ser mulher aí empreendendo, né? Os obstáculos que a gente passa e por que que a gente escolheu isso e não outros caminhos. Mas apesar disso, ficou o recado pro Murilo, né? Que a Dani pode ser que ela mude. Pode ser que ela Se largue tiver a uma mão. vaga de esposa troféu, Larga a estou mão disponível. da vida de empreender. Gente, empreender é isso, né? Não é fácil, são Não. escolhas. Um dia você ganha zero, outro dia você ganha um pouco, outro dia você ganha A gente bastante. abdica de muita coisa, mas a gente também tem o benefício de poder fazer o nosso, conquistar o nosso, sem limites. É. Sem limites. Então a gente pode ir muito além. Eu A acho gente que. só não tem 13º nem férias, né? Não, de fato não tem. Mas não é isso que a gente quer mesmo, né? Então tá tudo bem. Bom, fica aí, obrigado por ter nos acompanhado. Até o próximo episódio do Papo de Empresário, do podcast. E venha fazer parte conosco no Conselho de Jovens Empresários. É muito bacana. Eu esqueci até de falar o quanto a gente cresceu nessa troca, nesse desenvolvimento. A gente tem o Conselho de Jovens Empresários, a Associação Comercial, que é uma base fundamental para o empresário, mas principalmente para o jovem empresário que está começando, precisa se nortear, precisa de apoio, precisa dessa troca, porque é uma jornada difícil e solitária empreender. Até o próximo